Emendas de texto, tá? Bom, emenda de texto também é livre, né? E eu pego, é carregado o texto da lei, tá? Onde você pode fazer supressões, adições ou substituições de texto, tá? Então, clicando aqui nessa emenda de texto, né? Clico lá também em novo, eu vou ter aqui, ó, a ementa, como sempre, eu vou identificar a emenda, e aqui no texto eu vou procurar qual é o parágrafo, inciso, a linha, né, do texto que eu desejo fazer a minha alteração, né? Uma vez identificado, né, qual é o item da lei que eu desejo identificar, eu desejo fazer a alteração, eu clico, né, no item, né, e esse item ele vai para esse campo aqui, ó, texto atual, tá? Uma vez que eu coloquei o texto, né, original aqui, eu decido se eu vou fazer uma emenda aditiva, uma emenda supressiva ou uma emenda substitutiva, tá? Bom, se eu faço uma emenda supressiva, né, eu clico aqui no meio e ele vai te dar como texto proposto, suprima-se o texto atual, tá? Não tenho mais nada para fazer, eu só quero suprimir esse artigo, inciso, parágrafo, a linha, e faço salvamento, tá? Depois eu só vou fazer a minha justificativa. Se eu optar aqui por uma aditiva, né, o sistema vai perguntar assim, se você quer que esse texto seja antes, o texto proposto, né, que você vai colocar aqui, se ele é antes desse artigo ou depois, né? No caso aqui, se for o artigo 9º, se ele foi antes, eu vou colocar o artigo 8A, tá? 8 ou 8A, né? E esse aqui vai ser o 9º. Se for depois, o próximo vai ser o 9A, né? Ou o 10, se for o caso, tá? E assim sucessivamente. Se for um inciso, você vai botar o inciso seguinte ou o inciso anterior. Se for o parágrafo, parágrafo seguinte ou parágrafo anterior, tá? E aí você vai fazer essa nova redação, né? A redação, nova redação não, desculpe, redação que você vai acrescentar ao texto da lei, tá? Se for uma emenda de texto substitutiva, tá? Então, você, escolhendo esse texto, você vai colocar aqui a nova redação do artigo 9º, tá? Ele vai substituir integralmente esse artigo aqui, tá? Para quem já fez processo legislativo mesmo, né, existe a ideia da emenda modificativa, né? Já ouviram falar, né? Mas na área orçamentária não existe diferença entre a modificativa e a substitutiva, né? Na legislativa tem uns detalhamentos, mas para a gente aqui substitutiva e modificativa é a mesma coisa, tá? Então aqui você vai acrescentar, agora sim você vai acrescentar o texto novo do artigo 9º, ok? E aí você vai fazer o salvamento, né? Ali, ó, faz a justificativa, faz o salvamento e tornou ela válida, tá? A emenda de texto também não tem limite, tá? Ok? Dúvidas de emenda de texto? Bem tranquilo, né?